Eu me lembro exatamente da primeira vez. Todas as vezes depois dela são meio tufas, confusas demais para eu poder explicar, mas eu sempre vou me lembrar da primeira vez. Era um dia normal, até não ser mais. Eu tinha 13 anos, estava no meio da pandemia e era hora de jantar. Nessa hora, meus pais me chamaram e me contaram a notícia mais assustadora da minha vida. Mamãe tinha câncer. E eu sei que parece pesado. E foi complicado, mas não é sobre isso que eu vim falar hoje. Eu vim falar sobre o que aconteceu depois disso. Sobre como depois que todos foram dormir, eu fiquei acordada. Tiraram do meu quarto, pensando, e foi aí que aconteceu. De repente, é como se tivesse 1 milhão de vozes gritando comigo. A sala ficou abafada e girando e eu fiquei cega. De repente, essa força pressionava os meus pulmões ao ponto de que eu não conseguia respirar, eu não conseguia falar, eu não conseguia gritar. Tudo isso enquanto eu suava frio, meu coração batendo tão rápido que eu tinha minhas dúvidas se ainda estava batendo. Eu escorregava até o chão e me enrolava numa bolinha debaixo da minha mesa, que eu já não sentia mais as minhas pernas. E naquele momento, eu tinha certeza de que era ali que eu morreria. A pior parte é que mesmo tendo 13 anos, mesmo sem saber o que era, se tinha um nome, se ia acontecer de novo, eu nunca contei isso pra ninguém. Meu nome é Sofia do Prado Soares, eu tenho crise de pânico, 17 anos, e eu vou falar com vocês sobre as causas e consequências do mascaramento da saúde mental. Bem, depois que tudo aconteceu, meu corpo voltou ao normal, eu sabia que eu precisava contar pra alguém. Eu só não consegui. Prometi pra mim mesma que contaria na manhã seguinte. Não preciso nem dizer que isso nunca aconteceu. Se passaram 7 meses. 7 meses guardando esse segredo até o momento que, por um incidente, um acaso da vida, tudo veio à tona. E eu sei, hoje em dia eu tenho consciência de que se não fosse por esse acaso, eu nunca teria falado. Eu nunca teria dado esse passo. E eu sei que parece exagero e parece um caso à parte, e é algo incomum, não é o que você vê todo dia, mas eu tô aqui pra te provar que não é exatamente assim. Mas antes de tudo, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém sabe o que é mascaramento da saúde mental? Por favor, levantem a mão, assim, só pra eu ter uma noção. Ok. Alguns sim, alguns não, tá. Pros que sabem, que bom, já tornou meu trabalho mais fácil. Pros que não sabem, tá tudo bem. Realmente não é algo muito comum. Mas então, deixa eu colocar todo mundo na mesma página. Mascaramento da saúde mental é um nome bonito, pomposo e formal e oficial para algo que muita gente faz todo dia, que é esconder e suprimir os sintomas que revelariam a realidade do seu bem-estar mental. E é muito mais frequente do que você imagina. Considerando que, de acordo com uma pesquisa pela Organização Mundial da Saúde feita em 2022, aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem com algum tipo de questão ou condição mental, o mascaramento ele se torna algo frequente na sociedade. Mas, por ser uma situação silenciosa e subjetiva e extremamente pessoal, é muito difícil para amigos familiares identificarem, ou até mesmo para a comunidade científica conseguir diagnosticar e quantificar. Mas, quando você faz algumas pesquisas um pouco mais a fundo, você consegue encontrar alguns números. Por exemplo, no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, aproximadamente 64 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de questão ou condição mental. E agora, se prepara para esse número. 13% algum dia buscam ajuda. 13%! A gente é um país vasto e diverso. Como 13% algum dia buscam ajuda, isso é assustador. E é mais assustador ainda quando você entende que o mascaramento ele consegue ir desde o silêncio de uma depressão até a agitação de uma crise de pânico, cobrindo ansiedades, fobias, transtornos alimentares, além de ser muito comum em pessoas autistas e neurodivergentes. Portanto, não é só um problema frequente, é abrangente e com consequências muito sérias. De acordo com uma pesquisa publicada pelo Science Direct em 2006, foi possível identificar algumas das consequências desse processo.
Primeiro, você tem o inevitável aumento do estresse e da ansiedade. Imagina você viver a sua vida com uma sirene de alerta vermelho tocando do seu lado 24 horas por dia. Isso não tem como fazer bem. Ainda mais quando você entende que todo esse processo, todo esse estresse e essa ansiedade aumentados, eles têm impacto na sua saúde física. Pode gerar dores de cabeça, crise de enxaqueca, problemas do sistema digestório, fadiga, enfraquecimento do sistema imune. O corpo inteiro sofre junto da mente. E eu não estou nem falando da questão psicológica. Quando você entra de novo na questão mental, pessoas que poderiam ter casos simples são agravados os seus casos. O tratamento acaba tendo que ser muito mais complexo, demorado, prolongado. No meu caso, o mascaramento agravou as minhas crises por acontecerem numa frequência de 2 a 3 vezes por dia. Surgiu uma depressão e um agravamento geral de toda a situação. Além de que o meu tratamento, quando ele chegou, ele se tornou algo muito mais complexo. Mas agora, vamos para a pergunta que eu acredito que muitos de vocês devem estar se fazendo e que eu me fiz por muito tempo. Por quê? Por que não contar? Por que não ir à frente com essa informação? Por que não pedir ajuda? A primeira resposta para essa pergunta normalmente vem rápido. Por causa do estigma. O estigma em cima da saúde mental na sociedade brasileira. Bem tema da redação do Enem. Mas, honestamente, o estigma, que é esse preconceito em cima de questões mentais, aquela clássica frase do "ele é maluco", ele é antigo, ele é real, ele é cruel, mas ele não é nem a ponta do iceberg dessa questão. Dizer que o estigma é o único, ou até mesmo o principal motivo, é ignorar diversas outras questões psicológicas, subconscientes, é ignorar a pessoa por trás. Mas então, se não é o estigma, é o quê? Normalmente é um conjunto de fatores. Esses fatores variam de pessoa para pessoa, porque, de novo, somos todos diferentes. Mas foi possível identificar alguns dos principais. Pelo menos os mais comuns, no caso. Primeiro, o desejo de não preocupar. Muitas pessoas sentem que, ao falar sobre seus problemas, elas estão sobrecarregando os seus entes queridos, sobrecarregando os seus amigos, seus familiares. E acaba que o que era para ser um ato de cuidado, se torna um silêncio que faz com que cada vez a pessoa se sinta mais sozinha. Para mim, é muito como psicólogo, e eu sinto muito se eu não souber pronunciar o nome dele, Irving Yalom, ok? Ele fala sobre como o isolamento e a solidão são a maior angústia humana. E sobre como um silêncio esconder o que as pessoas acreditam que era para ser algo para te proteger, se torna um amplificador desse abismo. Segundo ponto, o medo de ser um fardo. Esse sentimento ele é muito amplificado, principalmente quando você tem outras questões acontecendo na sua vida. Você já tem outras dificuldades. E a pessoa não quer pesar. Ou pelo menos foi assim que eu me senti quando eu soube da minha mãe. Não que isso seja culpa dela de forma alguma. Mas eu acredito que é muito como Albert Ellis, o criador da terapia racional emotiva, fala. Que a gente cresce numa sociedade que tem a crença irracional de automaticamente ligar a vulnerabilidade a peso. O terceiro motivo, perfeccionismo. E antes vocês possam falar alguma coisa, eu não estou dizendo aquele perfeccionismo que é a pessoa que tem que ter a fonte certa no slide do trabalho. Eu estou falando de outro tipo. Aquela pessoa que sempre tem que estar sempre no controle, sempre está 100%, sempre estar bem. E que quando se depara com essa fragilidade, ela automaticamente relaciona com fracasso. É um tema muito explorado, por exemplo, na famosa TED Talk da pesquisadora da vulnerabilidade Brené Brown, que fala sobre como quando você acredita que você não é bom o suficiente, você tende a esconder os seus problemas e colocar essa máscara de controle, tentar criar essa noção de que você consegue tomar as rédeas de uma situação que já saiu do controle há muito tempo. Tudo isso junto forma um ciclo muito difícil de ser quebrado. Porque quanto mais você esconde, quanto mais você se silencia, quanto mais você mascara, mais sozinho você se sente.
mais fraco você se sente, mais você se sente como um peso. Mas agora, entender o porquê as pessoas mascaram é apenas o primeiro passo. O segundo, que na minha opinião o mais importante, é aprender a identificar. Fazer a pergunta do como eu ajudo alguém que não consegue pedir ajuda. Bem, normalmente você tem o primeiro argumento que vem na sua cabeça é algo que é muito importante ser desconstruído. É aquela frase clássica do se alguma coisa estivesse acontecendo, eles teriam me falado. Bem, se eu pedisse para levantar a mão, quem nunca pensou nisso, a gente ia continuar no mesmo silêncio. E tá tudo bem, porque é comum, é normal, eu sei. Mas não é exatamente assim que funciona para a grande maioria dos casos. Porque não vai ser sobre a sua relação com seu amigo, com seu familiar, com seu colega. Vai ser sobre eles. Vai ser sobre se eles vão conseguir falar. Sobre o que eles acreditam ser o certo, o suportável e o tolerável. O mascaramento é algo silencioso. Então é mais do que só importante reconhecer os sinais, que vão ter sinais. O mascaramento ele pode estar presente na pessoa que tem sempre bom humor, a pessoa que sorri demais, a pessoa que está sempre tensa, a pessoa que fala muito rápido, a pessoa que fala tá tudo bem com certeza demais. Calma. Eu conheço 1 milhão de pessoas assim. Tá todo mundo sofrendo? Não. É importante fazer uma diferença grande, que é a diferença entre mascaramento e personalidade. Um exemplo. Quem é que é introvertido? Por favor, introvertidos, saiam um pouco da sua bolha e levantem a mão pra mim. Ok, eu tenho alguns da minha espécie. Tá. Nós introvertidos somos a prova viva dessa diferença. Porque nem todo introvertido tá deprimido. Às vezes eu só quero ficar em casa lendo livro e comendo sorvete, tá tudo bem. O problema tá na mudança brusca. O problema tá quando características que já eram suas são agravadas por completo. O problema tá quando a pessoa que era só introvertida se isola por completo. E eu já vou avisando. Isso não é algo que você vai ter que ficar buscando e procurando. Vai ser visível, vai ser notável. Mas mesmo assim, a plataforma Very Well Mind conseguiu separar alguns dos sinais mais comuns. Só para tranquilizar a mente de algum pai que estava assim, já cacutando aqui alguma coisa sobre o filho. Bem, os principais sinais são o uso de humor para tentar se encaixar, fugir de situações sérias, tentativa excessiva de entrar em certos grupos sociais, uma hiperatividade para fugir do silêncio, um isolamento com desculpas recorrentes. Ah não, tô cansada, ah não, tô ocupada, ah não, você sabe que eu tenho muito trabalho para fazer, como se algum adolescente tivesse muito trabalho para fazer. E mais principalmente, alterações bruscas na alimentação, no sono, nos padrões de sono e no humor. Esses vão mudar sim. Então, é importante que amigos e familiares fiquem de olho e prestem atenção. Mas, honestamente, lidar com alguém que mascara é algo que vai exigir tremenda sensibilidade. Porque você nem sempre vai entender o que a pessoa está passando. E se tem algo que eu aprendi durante todo esse processo, é que você provavelmente não vai entender. E tá tudo bem, porque você não precisa entender. Você não precisa saber o que dizer e você não precisa saber o que fazer. Porque às vezes a melhor ajuda que você pode dar é estar lá. Crie um espaço onde tá tudo bem não estar bem. Escute com atenção. E mais importante de tudo, se você acha que conhece alguém assim, ou se você é esse alguém, procure ajuda. Ajuda profissional. Porque o mascaramento, ele pode parecer uma armadura, mas é uma armadura que pesa. E a única maneira de aliviar esse peso é começando a enxergar. E a ser visto. Olha, eu não sou uma especialista.
Eu não tenho diploma, nem psicologia, nem qualquer outra coisa. O que eu tenho é experiência. Eu sei o que é estar no fundo do poço. Eu sei o que é não ver uma saída. Mas eu também sei que passa, que melhora muito. Quando tudo isso começou, eu jurei que eu nunca ia falar nada pra ninguém. Jurei de pé junto. Hoje eu tô aqui, na frente de todos vocês, falando essa mesma história, sem nem me lembrar quando foi minha última crise. Se tem algo que é importante compreender disso tudo, é que os problemas que você passa, eles não te definem, eles não te transformam numa vítima, e eles não escrevem o seu futuro. Eles acontecem, eles são horríveis, mas eles passam. E todos podem começar a superar, aprender a lidar, a melhorar, não sozinhos, mas com a ajuda daqueles que importam e que se importam com vocês. Obrigada!